Olá, povo de Deus! Alô, povo de Deus! Estamos de volta com você para mais uma lição, para mais um momento de instrução específico aqui no nosso canal, o canal Rádio Fã Digital. Gente, vamos se inscrever no canal, vamos compartilhar o vídeo, vamos deixar um comentário no vídeo, tá bom? Hoje é a lição de número 7. Vamos falar sobre a mordomia dos dízimos e ofertas. Um assunto muito importante no contexto cristão, no contexto da sociedade, tá bom? Vamos, portanto, começar com as partes principais. A primeira, as fontes de recursos da igreja local. Segundo, a base bíblica para os dízimos e as ofertas. E número 3, a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Objetivo geral: explicitar que a entrega do dízimo e das ofertas é privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Objetivos específicos. Primeiro, destacar as fontes de recursos da igreja local. 2. Explicitar a base bíblica para os dízimos e as ofertas. E 3. Elencar a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Introdução, portanto, começando o nosso comentário. Gente, nesta lição estudaremos sobre os dízimos e as ofertas na obra de Deus. Veremos que, de um lado, os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e devem ser-lhes entregues, com amor, primeiro, com alegria e, número 3, com fidelidade. Por isso, o que nos motiva a fazer a entrega de dízimos e ofertas são esses 3 pontos: amor na vida da gente, alegria de servir a Deus e fidelidade ao Senhor. Por outro lado, a liderança eclesiástica deve explicar os recursos de forma correta, fiel e transparente. Assim, a mordomia desses recursos deve ser executada com base nos princípios da Bíblia Sagrada. Primeira parte principal: as fontes de recursos da igreja local. Vamos falar, em primeiro lugar, dízimos e ofertas. A igreja local tem como fonte legítima de recursos os dízimos e as ofertas. Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados. O fundamento para essa legitimidade está no Antigo Testamento. Também nós vamos ver isso no Novo Testamento e ao longo da história da igreja também. Não se trata, portanto, de uma prática que começou por imposição de uma pessoa, ou de um grupo, ou de uma denominação, mas pela necessidade natural da obra de Deus. Ponto 2. O cuidado com recursos externos. Com base na Bíblia, os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes de governos ou de órgãos públicos ou de organismos financeiros. Nossa missão é divina. Que Deus nos guarde a igreja local de envolvimento com práticas ilícitas e abomináveis aos olhos de Deus. Ponto 3. Outras fontes de recursos. Se a igreja local tiver um centro social de amparo às pessoas vulneráveis, não há impedimento para que o poder público envie recursos para tal ação social. Entretanto, é necessário cumprir as prescrições legais para que não haja a possibilidade de qualquer aparência do mal. Outro assim, a igreja jamais deve lançar mão de bingos, de rifas e outros jogos de azar para aumentar as suas receitas. E isso é pecado, desagrada a Deus. Fica aí essa dica para a gente passar para os nossos alunos na classe. Segunda parte principal: a base bíblica para os dízimos e as ofertas. A nossa base começa lá no Antigo Testamento, os dízimos no Antigo Testamento. Muitos acusam de legalismo os que observam a disciplina do dízimo e das ofertas. Entretanto, veremos que a origem do dízimo é anterior à lei.
E o legítima é o sentimento de gratidão do fiel ao seu Criador. Por isso, nós vamos ver 3 detalhes importantes aqui sobre esse dízimo lá no Antigo Testamento. Então, primeiro vamos ver a origem do dízimo. De acordo com a Bíblia, a entrega do dízimo, que lá no hebraico é maaser, que significa 10ª parte, teve origem no sentimento sincero do patriarca Abraão, como gratidão ao favor de Deus. Ele deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. A gente já viu por diversas vezes aqui na lição que o dízimo ele tem essa questão da gratidão. Se a pessoa for grata, for fiel, com amor e fazer isso, entendeu? Então, de uma certa maneira, ele está louvando, ele está glorificando a Deus, como gratidão ao favor de Deus que Deus trabalhou por ele, correto? Então, vamos ver, em segundo lugar, o dízimo é do Senhor, de acordo com Levítico 27, verso 30. Nesse sentido, quando entregamos o dízimo, não restituímos nada a Deus, nem fazemos barganha com ele, pois, como percebeu o rei Davi, tudo vem de ti e da tua mão te damos. O dízimo, portanto, é do Senhor. Nós vamos ver o terceiro detalhe, o objetivo do dízimo no Antigo Testamento. Vamos lá. Deus instituiu o dízimo como lei primeiro, para a manutenção da sua casa. Olha só, o primeiro objetivo, manutenção da sua casa. Segundo, sustento da classe sacerdotal. Número 3, o cuidado com os órfãos e as viúvas. Portanto, aí aparecem 3 coisas interessantes: manutenção, sustento e cuidado. Manutenção com o quê? Com a casa. Sustento, o que é? A classe sacerdotal. E o cuidado com os necessitados, órfãos e as viúvas. Portanto, nesse sentido, há promessas de bênçãos aos dizimistas fiéis. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao 10. A Bíblia diz que o Senhor vai abrir uma grande porta, vai abrir portas abençoadas. E tem mais, a Bíblia diz que nós devemos fazer prova do Senhor quando nós praticamos a nossa fidelidade. Ponto de número 2, o dízimo no Novo Testamento. A Bíblia mostra que os fariseus eram rigorosos quanto à entrega dos dízimos, lá em Mateus 23, 23. Aqui, o que o Senhor denuncia é o legalismo e a hipocrisia dos fariseus e não a entrega dos dízimos, gente. Portanto, vamos ver aqui 2 propósitos do dízimo para hoje. O primeiro, o dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral. No Antigo Testamento, o dízimo servia para a manutenção dos sacerdotes e levitas. O princípio do sustento do ministério integral permanece também no Novo Testamento. Assim, aos ministros do Evangelho que se dedicam exclusivamente à obra de Deus, que vivam do Evangelho, como Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 14. O dízimo é necessário para assistência social. Então, vamos ver isso aqui? Portanto, a Igreja de Cristo sempre teve compromisso com os órfãos, as viúvas e pessoas carentes em diversas condições. Tiago diz que esta é a verdadeira religião. Por isso, a igreja local tem o compromisso bíblico de cuidar, por exemplo, das viúvas que necessitam de ajuda. Isso é feito com recurso dos dízimos. Portanto, minha gente, vamos praticar a nossa fidelidade ao Senhor com alegria. E as ofertas nas Escrituras. A igreja, no Novo Testamento, se expandiu e se multiplicou, conforme essas revelações desses textos, para ajudar os irmãos necessitados, bem como expandir a obra missionária. A Igreja Apostólica usou o expediente das ofertas. A Bíblia mostra que o trabalho dos apóstolos era financiado pelos irmãos de diversas igrejas. Hoje, juntamente com os dízimos, as ofertas têm importância e são dirigidas a muitos fins. Por exemplo, construção, necessidade humanitária, missões, enfim, é um privilégio ofertar na obra do Senhor. Agora vamos para a última parte principal.
a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local? Primeiro, com gratidão a Deus. E isso vai se transformar em um ato de louvor a Deus. A pessoa está tão grata de receber os benefícios de Deus que ele vai gerar uma gratidão imensa e por isso ele vai dizimar e ofertar com alegria na obra do Senhor. Segundo, o dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta. Minha gente, então é comum irmãos terem dúvidas quanto ao cálculo para separar o dízimo. Devo separá-lo da renda líquida ou da bruta? O princípio bíblico que norteava a entrega do dízimo no Antigo Testamento é o das primícias, em Provérbios 3, 9 e 10. Por isso, nossa orientação é que o dízimo deve ser orientado da renda bruta, antes de preocupar-se para pagar as prestações, a água, a luz, ou gás, ou qualquer outra despesa. Honre ao Senhor com as suas primícias. Em terceiro lugar, os dízimos e as ofertas devem ser levados à casa do tesouro. O dízimo e as ofertas têm de ser levados ao tesouro da igreja local. No templo em Jerusalém havia um lugar chamado de a casa do tesouro para receber os dízimos do povo. Assim, hoje, cabe ao cristão levar o dízimo e as ofertas à tesouraria da igreja local. E cabe à liderança da igreja a correta e transparente administração dos dízimos. Número 2, o dízimo dos empresários. Geralmente, não poucos profissionais liberais e empresários têm dificuldade de calcular o dízimo. Como eles não têm uma renda fixa, há muitas dúvidas quanto a essa entrega. Para isso, damos a seguinte orientação. Orientação 1. O dízimo deve ser calculado com base na renda. O faturamento empresarial não é a renda, pois inclui os custos da empresa e o lucro, tá certo? Portanto, desse lucro, além do valor que lhe permite reinvestir nos negócios, o crente empresário deve tirar da sua renda, ou tecnicamente denominado de prolabore, ou seja, dessa renda ele deve tirar um sustento direto de sua família. Logo, o dízimo tem de ser calculado a partir dessa renda familiar. 2. O controle da renda. Para calcular a sua renda, o empresário cristão deve anotar numa planilha, no computador ou mesmo no caderno e a regularidade com que ele retira da empresa o valor para a sua manutenção. Se diário, se semanal, se quinzenal, se mensal. Do valor retirado, simultaneamente, pode-se separar o dízimo. É melhor fazer assim do que deixar para tirar tudo de uma vez. Outro ponto importante é que o empresário deve retirar também o dízimo de sua renda bruta. Gente, aqui está essas orientações maravilhosas sobre dízimos e ofertas para a igreja local. Conclusão: entregar o dízimo e a oferta não é obrigação, mas privilégio. Ora, Deus nos concedeu vida, a salvação, a saúde, a família, a segurança, a paz, os irmãos da fé, os amigos, as oportunidades e as vitórias das lutas. Reconhecer todas essas bênçãos é cultivar um coração grato. Assim, todo cristão sincero entrega o dízimo e a oferta com satisfação, gratidão e alegria, para então contribuir para o crescimento e o fortalecimento do reino de Deus e sua obra. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo encontro. Deus abençoe. Se inscreva no canal. Deixe o seu like no nosso canal. Participe com o nosso vídeo, compartilhando o vídeo. Deus abençoe e até a próxima semana, Deus querendo, em nome de Jesus.